E Deus então me fez ver. Não posso passar toda a história, senão nós vamos. Mas pegue aqui a década de 60, 1960, até Deus mandou para nosso país uma explosão de poder. É nessa época que começaram cultos de libertações. É nessa hora que entra na igreja do Senhor Jesus Cristo, o dom da profecia começou a aflorar verdadeiramente, e o povo começou a dar ouvido. É nessa época que surgiram os grandes líderes que ainda estão aí, e alguns fazendo besteira, mas estão. É nessa época que se chega aos ministérios, Manuel Ferreira, Assembleia de Deus de Madureira. É nessa época que se chega José Wellington, hoje presidente da CGADB. É nessa época que se converte pastor, presidente da Padrão do Lar, que agora fugiu o nome, e muitos outros. Quando chega a década de 70, Deus manda para a igreja uma explosão de conhecimento. É nessa época que surge a grande editora, a editora Betânia, que tinha a revistinha Mensagem da Cruz, que todos muitos receberam, leram, se edificaram, glorificaram a Deus. É nessa época que surge a editora das próprias CPAD. É a hora que vai começando os nossos seminários teológicos, começam a se espalhar, e o povo começou a entender que precisava buscar também conhecimento, e não só poder. Quando vem a década de 80, Deus pega a nossa igreja e começa a estruturá-la e a afastar os televangelistas americanos que faziam programas, Jimmy Swaggart, o próprio Billy Graham e outros grandes pregadores que nós só vivíamos eles na televisão. E começa a levantar os nossos homens, entre eles pastor Silas Malafaia, o próprio pastor Caio Fábio, que aí explode na mídia, e vai, Deus leva para a igreja uma explosão, levando a igreja para a mídia, para que a igreja possa ser conhecida, para que a igreja possa expandir, para que o nome do Senhor seja glorificado. Lamento que muitos viraram estrelas, viraram astros demais, deixaram-se empolgar para aquele projeto de Deus, que era para ser maior ainda. Quando vem a década de 90, Deus cria até 2000 uma explosão musical no meio da igreja. Rádio comum, irmãos, começou a tocar nossos hinos. Cassiano explodia, outros cantores foram se explodindo aí, e todo mundo, olha, é ele. E eles eram levados a programas até não evangélicos. Quem não via a Aline Barros constantemente no programa da Xuxa, ela explodiu, e outros cantores explodiram. Por que isso? Deus queria fazer que aqueles que não tinham chance também tivessem chance de ouvir a palavra. Xuxa é indesculpável. Pena que os nossos artistas começaram a ir para a televisão, e em vez de falar o propósito, também começou a chamar minha rainha, ela também é minha rainha. E o povo foi se vislumbrando com o sucesso e deixou de pregar o evangelho que era para ser pregado. Deus fez isso no nosso meio. Na década de 2000 para cá, Deus começou a dar uma chacoalhada na figueira. É por isso que surgiu tantas contendas no meio da igreja. Ministérios foram se rachando, foram se dividindo, e Deus estava no meio de algumas dessas divisões. Você está aqui servindo a Deus, com vontade de evangelizar, sabendo que tem um bairro ali, que tem um povo que quer, precisando do evangelho, e a igreja não quer ir lá. E você começa a ir arrependido. Não, porque você não pode ir a hora do pastor, não pode. E a igreja foi. E nessas divisões, um povo saía, outro ficava. Aquele que ficava orava mais e ia trabalhar para conquistar mais alma. O que saía orava mais e ia trabalhar para conquistar mais alma. Ainda que a gente entenda ali, Deus fala, estou no negócio. Eu quero que vidas sejam salvas. Depois eu acerto com o rebelde. Depois eu acerto com aquele que é o opressor. Depois eu acerto com ele. Mas vamos pôr a obra para crescer. Glória a Deus. E agora, nessa década que estamos, Deus vai mandar para a igreja, escuta que eu vou lhe dizer, uma explosão financeira. Amém. Que é isso? Vai falar da teologia da prosperidade? Mas não, meu irmão, eu conheço um Deus que prospera. Sem você ter um centavo no bolso, Deus prospera. Eu estava para viajar para cá, era meio-dia da quinta-feira. Eu estava ciente que eu ia ligar de mim, não tenho mais condições de ir. E não ia dizer por quê. Eu não tinha um centavo no bolso. Evangelista, que é o tesoureiro da igreja, disse, pastor, o caixa tem o compromisso para pagar dia 30. Eu peço para adiar o compromisso. Eu falei, não, compromisso do dia 30 se paga, que é hoje, pagou ontem.
Paga no banco, pagou ontem. Ou então o que eu faço? Eu falei, não, Deus vai prover. Era 12h15, ligou meu irmão, quero viver hoje. Posso? Pode, minha irmã. Eu tenho um monte de coisa aqui, mas eu marco um horário para a gente orar. Geralmente aquelas pessoas que querem oração porque está aflita, está angustiada. Porque na igreja hoje os pastores não têm tempo para orar com a ovelha. Você tem que marcar o gabinete a hora que ele pode te atender, e não a hora que você está precisando. E ovelha, às vezes, pastor e médico são mais ou menos iguais. Só se procuram na hora da dificuldade. Só se procura o médico quando está passando mal. O povo só procura o pastor quando está na luta. Mas essa irmã foi diferente. E eu fui achando que ela estava agoniada de novo, crise de depressão. E ela começa a chorar e diz: eu quero me abençoar, porque agora estou bem. Meu marido agora está bem. Meu marido não está bebendo, mas já faz 3 meses que ele está firme comigo para a casa do Senhor. E Deus tocou no meu coração que me entregasse esta oferta de R$1.000. Para quem vinha aqui, descer em Guarulhos, via Poste de Caldas, voltar de Poste de Caldas, vinha aqui, voltar a Poste de Caldas, buscar meus filhos, voltar aqui, vinha aqui, voltar para Poste de Caldas, buscar meus filhos para ir embora. Você vai saber que é. Deus mandou a quantia precisa. Deus é fiel. Por que Ele vai mandar uma explosão de dinheiro para a igreja? Para que nós, pastores, compremos casa com piscina? Não, irmão, nós somos ricos. Eu sou rico. Rico. Um dia um cara rico, milionário, chegou para o filho: oh, eu quero levar você para ir ver o povo da favela, ver o povo lá na roça, como é que ele vive, viu? Para você ver, você tem de tudo, não quer comer, daí fica reclamando. E ele sai com o filho e vai, passeia com o filho e mostra os menininhos pobres, correndo, como só de cuequinha, todo sujo. E quando voltou, você viu, meu filho, como é que você é bom? Eu vi, pai. Pai, como a gente é pobre, pai. Você viu? A gente tem uma piscina, o povo brinca no rio, pai. A gente fica aqui, ó, você viu aquele povo da favela, eles vão brincar no mar. Você viu lá, pai, que piscinão que eles têm, pai? Pai, nós somos pobres, né? A gente fica aqui, essas frutinhas, você viu? Ele sobe no pé e pega a fruta do pé. A mangueira dá lá no meio da rua, você viu, pai, que nós somos pobres, né? É isso, irmão, nós somos ricos. Deus colocou tudo à nossa disposição. Deus vai mandar uma explosão. Não é para isso. Deus vai mandar uma explosão financeira no meio da igreja, para que nós possamos investir em missões, para que nós possamos fazer grandes cruzadas para atingir pecadores, para que nós possamos convidar pregadores, não por uma fortuna de dinheiro, mas para fazer uma estrutura, pregar o evangelho, vidas serem salvas e libertas, e em cima disso o nome do Senhor ser exaltado. Mas para isso eu vou para o texto agora. Nós precisamos renovar a nossa mente. A igreja vive em crise. E crise é a oportunidade de se fazer líder. Repita comigo: crise é a oportunidade de se fazer liderança. Aleluia! Eu creio nisso. Nós precisamos resgatar a visão igreja. Sem mentiras, sem picaretagem. Hoje, irmãos, falar de pastor, você chega num lugar, você diz: eu sou pastor, o cara te olha meio torto. É como se você fosse um picareta. Meu Deus. É verdade, irmão. É verdade. Os irmãos daqui sabem disso, que a gente leva preconceito por causa disso. Ainda leva um pouquinho mais por causa da cor, né? Mas assim, de vez em quando tem alguns assim. Mas quando eles fazem preconceito, não se preocupa não. Basta 2 minutinhos de conversa. Deus enche a gente da glória dele. Eles olham e falam: esse é diferente, essa é diferente. Tem algo diferente nessa mulher, nesse homem. Aleluia. Nós precisamos resgatar. Paz-me o Senhor. Eu quero trazer isso aqui. O ano passado, depois da convenção, 2 meses depois, eu fui agendado na Assembleia de Deus de Bom Retiro para dar o meu testemunho e ministrar a palavra numa manhã e uma noite, sábado à noite e domingo pela manhã. Quando o pastor acertou comigo, o secretário dele acertou comigo, eu disse: não, tem um hotel perto aí do Campo da Portuguesa, perto do terminal do Tietê, ficaria muito bom para mim, o preço aí é acessível, e para quem chega, eu consigo chegar à sua igreja, volto, e não tem preocupação de vocês deslocarem uma pessoa para me levar aqui ou ali, para ir ao aeroporto, ali eu pego um ônibus, estou dentro do aeroporto. E eles fizeram a reserva para mim. E quando eu cheguei lá, que eu fui apresentar a documentação, que eu fui dizer, e aí cumprimentei uma menina que eu havia dado um folheto, ela disse: eu me conheço. Ela chegou, chamou o gerente e disse: esse pastor que teve aquele ano, que teve aqui aqueles dias atrás daquela convenção, aquele negócio
teve aqui um pastor, que era do conselho e não é mais, levou o cobertor do hotel.